galerinha! Tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade aqui à nossa matéria sobre espaço agrário brasileiro. E eu vou acompanhar aqui o nosso PowerPoint por esse celular, porque é uma matéria que tem muito conteúdo, tem muito detalhe. E no final do vídeo eu quero que vocês copiem a matéria, né, que eu vou colocar ali nos quadros que eu vou dividindo. Como o quadro é pequeno, não vai caber aí todas as coisas que eu vou conversar com vocês. Todas as coisas que eu quero que vocês anotem depois que a gente concluir essa matéria, tudo bem? Então vamos acompanhar aqui esse primeiro quadro. Eu dividi aqui essa matéria em alguns pontos históricos principais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia agrária no Brasil. E a gente sabe que o Brasil, ele tem aí o início da sua história, né, digamos assim, quando o colonizador chega aqui, né, nessas terras que hoje chamamos de terras brasileiras. O primeiro ciclo econômico que ocorreu no Brasil foi o ciclo do pau-brasil, tá? O primeiro contato que o português teve com essa terra, né, com essa forma de exploração, olhar sobre a terra produtivista para transformar. Volta. Ai, gente. Não tô afim. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria sobre espaço agrário. E como é uma matéria que requer muitos detalhes, que tem muitos pontos que a gente precisa trabalhar, e a gente vai zerar esse tema hoje, eu vou acompanhar aqui o nosso PowerPoint por esse telefone, e eu quero que depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês olhem o PowerPoint que eu mandei para vocês e copiem a matéria do quadro, que vai estar no final desse vídeo. Como o quadro é pequeno, eu vou colocar aí várias coisas que eu quero que vocês anotem em diferentes partes, tá bom? É importante isso, a gente acompanhar essa parte escrita, ler o PowerPoint, fazer os exercícios após assistir essa aula, beleza? Então, nesse primeiro momento, eu dividi aqui para vocês alguns ciclos econômicos, só para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão histórica, sobre a temporalidade aí da economia agrária no Brasil. Bom, o primeiro ciclo é o ciclo de pau-brasil, que começa no século XVI e termina no século XVI. Esse primeiro momento aí que o colonizador teve contato com essas terras aqui, que hoje chamamos de Brasil, ele vai utilizar a mão de obra indígena, né? Os africanos eles vão vir depois desse ciclo, vai vir aqui no ciclo do açúcar, tá bom? Então, a mão de obra escrava é a mão de obra indígena e foi um ciclo muito curtinho, tá bom? E não teve também a ocupação territorial, então foi assim, um olhar bem exploratório mesmo, tá? Eles vinham aqui, faziam essa exploração de pau-brasil, escravizando os indígenas e levavam essa matéria-prima para a metrópole. O segundo ciclo econômico, que é o ciclo do açúcar, ele já é bem diferenciado, tá? Vocês vão perceber isso depois. E aqui a temporalidade dele é o século XVII ao século XVIII. O terceiro ciclo é o que eu coloquei aqui para vocês, escravos, porque o tráfico de escravos ele também era uma economia no Brasil. Muita gente não comenta isso, mas o tráfico de escravos ele também gerava muito lucro para os traficantes, né, para os portugueses que estavam aí envolvidos com esse olhar econômico sobre as pessoas. Eu sei que é estranho a gente falar assim, mas era algo que gerava lucro para os portugueses e para quem estava envolvido nesse tipo de comercialização. E essa forma de economia, ela vai ocorrer no Brasil do século XVI ao século XIX, tá bom? E a mão de obra escrava, ela vai trabalhar em vários ciclos econômicos, na cana-de-açúcar, no café, vocês vão perceber isso ao longo da nossa aula. Bom, e o último ciclo que eu vou conversar com vocês é o ciclo do café, que começa no século XVIII e termina lá no início do século XX. Pessoal, é claro que a gente poderia falar aqui também do ciclo da borracha, a gente poderia falar da pecuária, a gente também poderia falar da agricultura de subsistência, a gente poderia falar de uma série de economias, mas eu selecionei esses ciclos aqui para que a gente tenha um foco maior no entendimento, na análise sobre o espaço agrário brasileiro. Mas eu sei que o professor de história de vocês vai trabalhar isso com vocês, se já não trabalhou em Brasil, né, explicando aí com mais detalhamento, né, com louvor, essa matéria com vocês. Então, aqui a gente vai citar alguns pontos históricos, a gente vai citar alguns fatos, a gente vai pincelar, né, vai conversar sobre esses ciclos econômicos
com o intuito de entender as questões geográficas, de analisar as questões espaciais, sociais e econômicas que estão envolvidas no espaço agrário, tá bom? Nesse segundo momento aqui, a gente vai falar sobre estrutura fundiária. Então, esse primeiro quadro é um quadro introdutório. É tudo que a gente vai conversar aqui na nossa aula, tá bom? Então, sobre a estrutura fundiária, que é o que? A divisão de terras, ocupação. Esse termo, estrutura fundiária, ele está falando exatamente sobre isso. Sobre como o espaço agrário ele foi ocupado, ele foi explorado, e as grandes transformações que ocorreram nesse sentido. Então, a primeira ocupação que a gente pode citar, é óbvio que é a ocupação de capitanias hereditárias, mas como eram terras muito grandes, essas terras elas eram loteadas em pequenas seis-marias. Então, a gente vai colocar aqui ó, as seis-marias do século XVI ao século XVII. E depois, em 1850, que tem um outro fato importante, a gente dá um salto muito grande, mas como eu expliquei para vocês, a gente vai citar algumas coisas aqui para fazer essa análise. A Lei de Terras em 1850, ela determina que o acesso à terra no Brasil seria apenas por compra e venda. Isso elitiza muito mais, né? Seleciona quem pode ter acesso a essa terra. Além disso, desse período aqui de seis-marias até ocorrer a Lei de Terras, tem algo que acontece aí nesse meio, né? Nessas entrelinhas, que é o quê? A posse. Era muito comum no Brasil as pessoas se apossarem das terras. Então, quando tem a Lei de Terras, o que fica determinado? Ó, quem tem terra no Brasil tem que ir no cartório registrar essa terra. Aí a pessoa ia lá no cartório e falava, ó, minha terra começa ali naquela árvorezinha, termina ali naquela outra árvore. E às vezes a terra não era isso tudo. O cara registrava essa terra imensa para que aquela parte não fosse vendida e ele pudesse depois ocupar aquela terra. E aí todo mundo tinha que ir lá, né, e registrar essa terra no cartório, ok. As terras que não tinham donos, que são chamadas de terras devolutas, elas eram vendidas e leiloadas, né, vendidas ou leiloadas. E isso ia fazendo o que com a terra? Ia supervalorizando a terra. Ia trazendo aí um maior valor agregado às terras brasileiras. E era exatamente isso que os portugueses queriam naquele momento. Além disso, simultaneamente a essa questão, a Europa, né, alguns países europeus estavam em crise. Exemplo, a Itália estava com uma crise aí de superpopulação. Muita gente, falta o quê? Falta recursos, falta emprego, né, uma série de problemas ocorrendo na Itália. O que os portugueses faziam? Eles vendiam essas terras devolutas e traziam imigrantes para o Brasil. Por quê? No mesmo ano, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravos. Então, isso teve aí uma dificuldade muito grande de se manter, gerou uma dificuldade muito grande de se manter a economia do tráfico de escravos. Então, o escravo ele começou a ficar muito mais caro, já era caro, começou a ficar muito mais caro. E os senhores de engenho, porque aqui a gente está falando do período do quê? Ó, da cana-de-açúcar. E também, ó, iniciozinho ali do ciclo do café. Então, o que os senhores de engenho estavam preocupados? Pô, essa mão de obra está muito cara. Não vai ser lucrativo para mim manter esse tipo de estrutura. Então, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar de uma mão de obra imigrante. Então, quem vinha para o Brasil eram italianos pobres, eram holandeses pobres, pessoas que vinham para trabalhar nesses ciclos econômicos, tá? Então, a gente vai estar aqui num período agora, nesse momento aqui, em que o açúcar ele já está diminuindo no Brasil, ele está entrando em declínio e o ciclo do café ele está ali, ó, sendo amplamente produzido, tá bom? Vocês vão perceber isso nos próximos momentos da aula. E no finalzinho a gente vai falar sobre conflitos agrários, também vamos conversar aí sobre agricultura familiar, vamos falar das atualidades do campo brasileiro, soja, fruticultura e tudo mais. Então, pessoal, vamos seguir aqui, né? Vocês receberam aí o PowerPoint, eu vou acompanhar esse PowerPoint na nossa explicação, porque depois vocês vão olhar para o PowerPoint e vão lembrar de tudo que eu conversei com vocês, né? Vamos focar aqui agora no ciclo da cana-de-açúcar, né? Bom, o ciclo da cana-de-açúcar, como eu falei para vocês, ele ocorre do século XVI ao século XVII. Ele foi desenvolvido na zona da mata do Nordeste brasileiro, tá? E era uma produção elaborada por senhores de engenhos, eles que dominavam aí a produção,
A mão de obra, como eu falei, era uma mão de obra escrava. Uma coisa que vocês precisam entender também é que nem todo mundo que tinha plantação de cana-de-açúcar tinha um engenho para moer essa cana-de-açúcar e transformar ela no açúcar. Então isso gerava ali uma hierarquia entre os senhores, tá? Então, assim, quem tinha o engenho e tinha, obviamente, a plantação ali de açúcar era quem lucrava mais. E quem só tinha ali a plantação de açúcar e não tinha o engenho, tinha uma dependência a esses senhores de engenho. Então percebam o seguinte, existiam hierarquias sociais e econômicas entre esses papéis sociais, né? Senhores de engenho, aquela família ali muito rica, os escravos, né? Os pequenos comerciantes, mas tinha também ali uma hierarquia, uma diferença, uma certa, não digo nem desigualdade, mas quem tinha o engenho lucrava ainda mais, tá? E quem não tinha o engenho tinha uma certa dependência com esses senhores de engenho. Bom, mas o açúcar brasileiro, ele passa por alguns problemas, e a gente pode citar o fato da Holanda ter tomado, né, Pernambuco ali do Brasil, no caso de Portugal, né, porque o Brasil ainda não era Brasil nesse momento, né, era ali uma colônia de Portugal. Então a Holanda, ela toma essa parte ali do Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, que era onde o açúcar era amplamente produzido, e isso prejudica muito o açúcar brasileiro. Outro fato importante também é que os holandeses, eles começaram a plantar beterrabas nas Antilhas. E a beterraba, ela também produz o açúcar, né? Ela também é um derivado de um açúcar. Só que depois descobriram que o açúcar da beterraba não era muito bom, não era muito lucrativo, mas até isso acontecer, como o açúcar da beterraba ele era mais assim econômico para produzir, ele passou a ser mais produtivo. Então, até descobrirem que não era tão lucrativo assim, o açúcar brasileiro ele ia entrando em declínio. É importante vocês entenderem que isso tudo que eu estou conversando, essa lógica econômica aí, é uma lógica econômica internacional. Então, existiam acordos, existiam pactos coloniais, existiam ali, digamos que uma certa sociedade entre os países, né? Existia uma preferência de mercadoria. Se era um país que tinha amizade com outro país, ele ia querer comprar na colônia desse outro país. Então, várias questões envolviam a economia dessas colônias. E o ciclo econômico das colônias era definido com base na preferência do setor internacional. Então, o que estava em alta, o que estava em baixa, era definido pelo setor internacional. Então, se era o momento do açúcar para o setor internacional, era o momento que a colônia aí, produziu açúcar. Se era o momento do café, era o momento que a colônia ia produzir o café. Então, quem definia o que a colônia iria produzir era o setor internacional. É importante que vocês entendam isso, essas influências externas dentro da colônia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a marcha do café. E a gente vai dividir essa conversa em 3 pontos principais. O primeiro ponto eu vou falar de 1790 a 1850, tá? Onde o café ele vai ter aí o seu mapa, a sua trajetória definida, né? Eu vou conversar com vocês sobre isso, sempre mais focado ali, entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória, porque o café ele começa a ser produzido ali no Vale do Paraíba, em 1790, e depois ele vai ali para o Planalto Ocidental paulista e depois para na região onde ele é mais produzido, né, que é o Oeste Paulista. Então a gente vai falar desses 3 lugares, dessas 3 formas de produção, porque coisas diferenciadas foram acontecendo nesses 3 momentos, tá bom? Então a gente vai começar aqui a falar do Vale do Paraíba. E quais são as especificidades desse lugar e desse fato? Bom, as áreas nessa região são muito acidentadas, né? Quem já foi, quem já conhece aí o Vale do Paraíba, sabe que são áreas muito altas, muito baixas, né? A gente está falando aí de um relevo muito desgastado, a gente está falando aí de um solo que tem poucos nutrientes, que tem uma grande quantidade de ferro, então tudo isso era muito prejudicial para a plantação de café. E aonde que eles iriam produzir esse café? Nas áreas mais baixas.
E olha só o nome, Vale do Paraíba. Então, se eu tenho vale, eu tenho áreas íngremes, né? Para eu ter um vale ali, eu preciso ter áreas íngremes. Então, essas áreas íngremes, elas não tinham como ser aproveitadas. Então, eles ficavam sempre plantando ali num espaço menor, não tinha preocupação com o meio ambiente. Essa região era toda coberta pela Mata Atlântica, foi muito desmatada, passou aí por vários impactos ambientais. A mão de obra era escrava. E outra questão também que a gente pode citar é um processo, um sistema que ocorreu, assim, só para a gente resumir o Vale do Paraíba. Foi tudo rápido. Riqueza, estagnação e abandono. Foi tudo muito rápido. Teve um boom econômico, depois aquilo estagnou e depois aquilo foi abandonado. Foi tudo deixado para trás. Então, tudo que foi produzido, tudo que foi construído por conta da economia do café foi abandonado. E essa região ficou simplesmente abandonada. Isso é muito ruim, né, gente? Porque, assim, se uma determinada economia gera uma supervalorização no lugar, do nada aquilo é abandonado, é muito caótico para aquela população local. Porque se você está vendo que a riqueza está acontecendo num lugar, que está crescendo, está desenvolvendo, você vai investindo. E quando aquilo do nada fica estagnado e é abandonado, gera um choque financeiro, um choque econômico naquele lugar muito grande. Não só para a população que é trabalhadora, né, mas também para o empresário. Isso eu estou falando de uma forma geral, tá? Eu estou trazendo esse exemplo para a gente pensar também a atualidade. Uma coisa assim que me faz refletir muito sobre esse processo acelerado de riqueza, estagnação e abandono, que gera um desequilíbrio financeiro muito grande nos lugares, é o Comperj, que é um exemplo bastante atual. A ideia sobre o Comperj gerou aí um investimento muito grande em Itaboraí e São Gonçalo. E quando o Comperj ele não vai para frente, gera um abandono de Itaboraí e São Gonçalo. Então você vê que Itaboraí teve ali a construção de um shopping, teve a construção de vários empreendimentos imobiliários e agora você vê as coisas muito abandonadas, muito vazias, pessoas que não conseguem consumir essas coisas que foram produzidas. Então, só para vocês entenderem, tá? Essa questão geográfica que tem a ver com a economia dos lugares, que ocorre há muito tempo. Agora, voltando aqui para o café. Vamos viajar, agora vamos avançar um pouquinho para 1850 e falar aí do Planalto Ocidental Paulista. Gente, nessa região tinham o quê? Manchas de terras roxas. Essa terra roxa, ela é muito fértil. Então, assim, foi bem melhor produzir café nessa região, porque a gente já está falando de um solo fértil, aí a gente já está falando de uma região que não é tão... tem, assim, partes íngremes, né, planalto, mas a gente não está falando de uma região que tem tantos problemas relacionados à composição do solo. Na verdade, o solo não era problema, por quê? Era uma faixa de terra muito fértil. Bom, e por conta disso, por conta dessa fertilidade toda, esse crescimento foi também acelerado, só que ele se manteve por um tempo maior, gerando aí a construção de rodovias, principalmente rodovias que interligavam essas plantações que eram feitas no interior do território à capital de São Paulo, ao Porto de Santos, que até hoje é um dos principais portos do Brasil. Então, tudo isso é o que, gente? Isso é herança do café, né? Agora a gente vai para o Oeste Paulista, né? Porque do Planalto Ocidental Paulista, Oeste Paulista, assim, é aquele mesmo período, uma região que vai se interligando por conta desse ciclo econômico, por conta do crescimento urbano, crescimento industrial que vai tendo ao entorno dessa plantação de café, dessa produção cafeeira. E nesse contexto, voltar aqui, ó, Lei Eusébio de Queiroz, que dificulta o tráfico de escravos no Brasil. E quem chega para trabalhar nessa plantação de café do Oeste Paulista são os imigrantes. Então, lá no Vale do Paraíba, a mão de obra era escrava e no Oeste Paulista, a mão de obra é o quê? De imigrantes europeus, principalmente italianos. E como esse momento da plantação de café é muito próspero, vai gerando aí muita riqueza, muitos fazendeiros vão enriquecendo, a construção dessas oligarquias brasileiras, tudo isso vai acontecendo nesse período.
E vai gerando aí o quê? A construção de cidades populosas, de cidades prósperas. E lembra que a gente está falando de qual estado? De São Paulo. E hoje o que é São Paulo no Brasil? São Paulo é o estado, né, que tem as maiores cidades, é a parte mais urbanizada, mais industrializada desse país. Isso tudo, gente, é resultado de um processo. A gente tem que entender que a sociedade, ela é processo, então a gente vai ver resultados hoje que são originados lá em tempos antigos. Então, quando a gente fala em café no Brasil, a gente está puxando aí a origem da urbanização brasileira, a origem da industrialização brasileira. O café é muito importante para a gente entender história do Brasil, tá bom? Para a gente estudar Getúlio Vargas, para a gente entender todo esse contexto que tem muito a ver com a geografia, porque a geografia, ela fala demais em urbanização, ela fala demais em industrialização. E quando você vai conversar sobre esses dois temas na geografia, você tem que entender espaço agrário. Por quê? O campo brasileiro é onde a industrialização brasileira começa. A industrialização do Brasil, ela vai começar lá na modernização do campo. Então, a gente precisa entender espaço agrário para entender indústria. A gente precisa entender espaço agrário e indústria para entender urbanização. Então, por mais que a gente divida isso nas nossas aulas, você tem que entender essas três coisas, esses três temas na geografia, para conseguir fazer ali uma análise integrada, tá bom? Então, continuando aí, essas cidades populosas, essas cidades prósperas, eu vou citar aqui algumas para vocês, vocês devem até conhecer. Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú, Araçatuba. Geralmente, Ribeirão Preto é mais conhecido e Araçatuba também. São cidades que foram construídas aí nesse momento, que ficaram muito populosas, muito prósperas e até hoje são cidades, né, que se mantêm aí dentro de uma economia urbana, uma economia industrial. E quem lucrava, gente, com essa economia do café não eram só os fazendeiros, eram os banqueiros, os exportadores, os comerciantes. Muita gente lucrou com essa economia. E era uma economia que avançava muito para o interior. Por quê? Simultaneamente à prosperidade dessa economia, as cidades eram formadas. E aonde que essas cidades iam surgindo? Esses pequenos núcleos urbanos, eles iam surgindo próximo ao litoral e a plantação ali no interior. Então, se eu preciso levar essa produção para as cidades, para que ela seja ali escoada nos portos e tudo mais, eu acabo construindo o quê? Rodovias, ferrovias. Então, tudo isso vai atraindo investimento no espaço brasileiro. Vai formando aí a urbanização brasileira, vai trazendo essa tecnologia para o espaço. Então, percebam o quanto o café é importante, né? A capital, ela foi expandindo, ela foi criando novos bairros e aí chegam os problemas, tá? É aí que a farra começa a acabar, que a coisa começa a não caminhar como deveria caminhar. Bom, a crise de superprodução do café, ela começou no final do século XIX. O café ele começou a ser superproduzido e desvalorizado, porque quanto mais você produz um produto, né, quanto mais você joga esse produto no mercado, mais desvalorizado ele é. E isso foi muito ruim para o Brasil, porque, gente, a base econômica do Brasil naquele momento era o café. Simultâneo a esse processo, o que acontece em Nova York em 1929? A queda da Bolsa de Nova York. E aí, caramba, o país mais rico do mundo quebrou, o que será de nós, né? Se o mais rico quebrou, o que será de nós que somos aí país que está começando agora, muito torto, caindo ali pelas pernas, tentando ali iniciar a sua urbanização, a sua industrialização e o mundo entra em crise. Então você tem aí uma crise de superprodução atrelada a uma crise de esfera internacional. Então isso joga o café num cenário de crise ainda maior. Quem entra nesse contexto em 1930 é o Getúlio Vargas. O que o Getúlio Vargas começa a fazer? Ele
e começa a usar o dinheiro brasileiro, o dinheiro do Estado, né, para comprar café, para agradar a burguesia, né? Ele compra café e queima o café para voltar a valorizar esse produto. E isso gerou o quê? Isso gerou uma melhora nessa economia. Isso foi gerando aí a urbanização brasileira, a industrialização brasileira. Foi uma estratégia de mercado, foi uma estratégia política que foi agradando tanto a burguesia quanto os trabalhadores brasileiros. Então, os barões começaram a confiar no Getúlio Vargas. O que o Getúlio Vargas fez? Começou a estimular esses barões a investir em economias urbanas, a investir nas cidades. E essa é uma contradição brasileira muito grande. Por quê? Porque os barões do café começam a mudar o foco do seu investimento, que era ali, ó, um foco voltado para o campo, para a plantação de café, para a economia agrária, e eles começam a investir ali, ó, no espaço urbano, voltado para um outro setor econômico. E isso gera o quê? As novas oligarquias brasileiras. Então, quem era muito rico na época do café, na economia do café, passa a ser muito rico também na economia urbana, no desenvolvimento dessas capitais, na industrialização do Brasil, na construção de indústrias de base, né? Então, esse pessoal que já era muito rico, continua sendo muito rico e enriquece ainda mais. Só muda o foco do seu investimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores do campo. Bom, vamos entender aqui um pouquinho, tá? Analisar todas essas coisas que a gente está conversando, são muitas coisas, né? E às vezes você conseguir organizar isso dentro da sua cabeça é um pouco complexo, mas vamos lá, vamos abrir aí a nossa mente, vamos tentar aí entender todas as coisas que eu estou conversando aqui com vocês. Pessoal, percebam que a industrialização brasileira, a modernização do campo, ela é onde a indústria vai começar. Quando a gente fala em industrialização brasileira, sabendo que o Brasil é um país agroexportador, a gente está falando de uma industrialização que começa onde? Começa no campo. Só que, como eu acabei de conversar aqui com vocês, simultaneamente a essa modernização do campo, o que começa a acontecer nas cidades? Um investimento também nessas economias urbanas, beleza? A modernização do campo, ela foi parcial. Ela chegou na transformação dessa origem de cultura, né? A construção aí de sementes transgênicas, melhorias aí relacionadas a produtos químicos, agrotóxicos, fertilizantes, insumos agrícolas e tudo mais. Então, ela vai chegar aí nessa parte aí da plantação, tá? Esse momento aí de você lançar a semente, de você preparar o solo, a industrialização está presente e ela vai se manter presente no momento de você cultivar essa cultura. De você mexer aí, você isolar a planta que teve praga, você lançar herbicidas, fungicidas, defensivos agrícolas, ela está presente, essa industrialização está presente. O trator vai aerar o solo, a irrigação automática, ela vai ali, ó, lançar água numa quantidade perfeita para aquele tipo de cultura, que vai ser tudo monitorado e tudo mais. Porém, essa modernização, ela não chega na colheita. A colheita, ela não é industrializada. A colheita necessita da mão de obra humana. Mas a colheita, ela é temporal. Você não vai colher todos os dias. A cultura, ela precisa de um momento, né? A plantação, o cuidado com aquela plantação. E num ciclo aí de 3 em 3 meses, às vezes muito menos, por conta dessa presença aí de produtos químicos, de agentes defensivos, etc., essa cultura ela pode ser até mais acelerada, mas a colheita ela é temporal. Então, esses agricultores perdem o ofício em quase todos os momentos da produção agrícola e passam a ser necessários somente no período da colheita. Gente, e fazer somente um serviço, você ganha muito menos, né? Você fica tempos ali sem trabalhar. Ou você precisa ser um trabalhador sazonal. Fica um período aqui nessa região que tem colheita,
vai para outra que vai ter colheita, e é um modelo de trabalho, né, que são chamados de boias frias, muito precário. A pessoa não tem contrato de trabalho direito, né? Às vezes é um contrato, quando existe, é um contrato temporário. Se a pessoa sofrer um acidente no trabalho, ela não vai ter acesso aí a uma indenização, ela não vai poder ficar em casa, se cuidar, se resguardar. Então, não há segurança nesse tipo de emprego, é um emprego precário. Isso começa a acontecer com o trabalhador agrícola e gera aí um desespero muito grande. E aí esse agricultor percebe o quê? Pô, lá nas cidades, o que está tendo? Investimento, formação de empregos, eu vou para lá. Então, o que começa a acontecer? Êxodo rural. Esse êxodo rural é um outro problema, porque quando esse agricultor chega na cidade, ele vai trabalhar em uma outra área, uma área que ele nunca trabalhou. Ele está chegando num tipo de espaço que ele nunca viveu, que é uma outra realidade, né? Vocês sabem, já deve ter ido em áreas do interior do município, perceber que essa população do interior, ela vive um modelo de vida mais tranquilo, o ar é mais puro, a cultura local é diferente, porque são cidades pequenas, né? Locais muito pequenininhos, todo mundo se conhece, tem ali aquele sentimento de comunidade. Então é uma coisa muito diferente de você ser lançado numa cidade, num centro urbano, com pessoas de tudo quanto é tipo. Então esse agricultor, tenham sensibilidade de entender isso, que é importante. Esse agricultor, ele vem para as cidades e ele vai trabalhar em outro setor, ele chega desempregado, ele chega para trabalhar num lugar onde ele não conhece ninguém. E o que acontece com essa pessoa? Ela sai do emprego formal do campo e começa a trabalhar no emprego formal na cidade. E vai morar aonde? Vai morar em favelas, vai morar em lugares que são mais baratos, porque ela não vai receber muito bem. E em muitos casos não tem direitos trabalhistas ali assegurados, não vai ter nem direito à passagem, né? Então essas pessoas, elas vão sofrer muito com essa desigualdade social e econômica. Então percebam como que o campo e a cidade, eles estão o tempo todo se relacionando. Aí, nesse contexto, a divisão, né, de trabalho no campo, ela é muito caótica também. A gente tem aí uma estatística de 18% de trabalhadores assalariados, trabalhadores permanentes. É uma porcentagem muito pequena. A gente vai ter aí pessoas que são assentadas. O que seriam isso? Pessoas que ganharam, né? Ganharam não, conquistaram lotes de terras oriundos de disputas territoriais, de reformas agrárias, que são os sem terras, né? Que vão ali entrar em conflito com os grandes empresários do campo, querendo conquistar aí essa reforma agrária, querendo ter acesso à terra, alegando que são agricultores sem terras e que têm latifundiários que não são agricultores, que não usam essa terra para plantar. Então eles vão aí trazer várias pautas políticas, né, dentro desse movimento dos sem terras. Eu sugiro, né, que vocês se aprofundem nisso, estudem um pouquinho do movimento dos sem terras, porque tem todo um contexto. Uma pesquisa breve, em 20 minutos vocês vão entender os pontos principais, tá bom? O movimento dos sem terra, ele vai representar aí esse ponto aqui da aula, ó, dos conflitos agrários, tá? Então, é importante vocês entenderem, mas não são somente o movimento dos sem terras que vão aí gerar esses conflitos agrários, não. A gente vai falar de outras disputas territoriais. Por exemplo, os indígenas estão disputando terras também, os quilombolas, os caiçaras. Então, são várias minorias sociais lutando pelo acesso à terra. Temos também aí os peões, que são trabalhadores que trabalham para pagar dívidas. Escravidão por dívida. O que seria isso? O cara é contratado para derrubar uma mata, né, para deixar aquele terreno ali pronto para agropecuária, e ele chega ali sem nada, sem ter o que comer, nada, numa situação assim financeira muito ruim. E o dono dessa propriedade, ele tem sempre ali uma barraquinha, uma lojinha que vende comida, arroz, feijão, carne e tudo mais. E aí o cara fala, poxa, eu comecei a trabalhar aqui agora, posso comprar fiado, né, para poder alimentar minha família? Pode sim. E aí vamos supor que ele faça uma compra de R$50 num dia.
E aí, quando ele receber, ele paga essa conta. Mas quando ele vai pagar, o que era R$ 50 vira 100. Porque corre juros e tudo mais. Então, esse cara nunca para de trabalhar nesse lugar porque ele está sempre em dívida com essas pessoas. Isso é o quê? Isso é escravidão. Isso é uma forma de escravidão que ainda existe no campo brasileiro, né? São os peões que vivem essa realidade. E temos também, o que eu citei para vocês, os trabalhadores temporários, né? Que são os boias-frias, que vão fazer aí aquilo que chamamos de transumância, que é uma migração sazonal, tá? O cara vai para uma região, trabalha ali numa colheita, e aí acaba aquele trabalho temporário dele, ele recebe, vai para outra região, então ele está sempre aí em trânsito. Outra questão que a gente precisa comentar é a Revolução Verde, porque é ela que vai ancorar tudo isso, né? É ela que vai estimular essa modernização do campo brasileiro. Mas é óbvio que a Revolução Verde ela não vai surgir no Brasil. Ela é uma revolução mundial. Então, quando que essa Revolução Verde ela vai começar? Ela vai começar em 1966, na Conferência de Washington, quando os intelectuais, né, da área percebem que é preciso produzir muita comida para acabar com a fome, né? Então, misturados aí com esses intelectuais malthusianos, neomalthusianos, que falam dessa questão do alimento que cresce menos do que o índice populacional. Então, esses caras usam uma série de fake news, digamos assim, para dizer que a Revolução Verde é muito boa, que colocar agrotóxico no alimento é o jeito de acabar com a fome, que não sei o quê, e começa a propagar essas ideias. Então, o agrotóxico, os insumos químicos que são utilizados, né, nessa plantação, nesse setor agrícola, ele começa a ser bem visto por algumas pessoas. Mas a verdade é o quê, gente? A verdade é que hoje a gente joga toneladas e mais toneladas de alimentos fora e as pessoas continuam com fome no mundo, inclusive no Brasil. Por quê? O acesso à comida não tem nada a ver com a produção de alimento. O acesso à comida tem a ver com o quê? Com a distribuição de renda, que a gente sabe que é desigual no Brasil e no mundo. Então é por isso que as pessoas passam fome. As pessoas não passam fome porque se produz pouco alimento. As pessoas passam fome porque a desigualdade social e econômica ela é uma realidade e ela sim precisa ser combatida. Então a Revolução Verde que vai estimular essa modernização do campo, né? A chegada de máquinas, a chegada de sementes transgênicas, que chamam o que, gente? Chama a ciência para conversar com a tecnologia. Ciência, tecnologia, produção do campo. Essas sementes transgênicas elas são feitas em laboratórios. Você vai ter aí a formação de intelectuais da área para produzir essas sementes transgênicas perfeitas. Agora, falando um pouquinho aqui sobre complexos agropecuários no Brasil, a gente pode citar São Paulo, o sul de Minas Gerais, o sul do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E a gente fazendo um aparato geral, a gente vai perceber que tem ali Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa região que a gente chama de quê? De Centro-Sul, dentro da classificação geoeconômica de Brasil. Podemos citar o oeste do Paraná como um grande produtor de frango e carnes bovinas. Isso lembra o que, gente? O chimarrão, né? A carne do gaúcho, o churrasco gaúcho, que é uma coisa muito marcante também para a cultura sulista, né? Falando um pouquinho agora sobre a modernização, a gente lembra logo do quê? Da soja. A soja, gente, é o que marca a economia brasileira hoje. A gente poderia até fazer uma piadinha aqui. O Brasil é uma grande floresta, o Brasil é uma monocultura de soja, né? Porque hoje o que a gente mais produz nesse país é a soja. Até conversei com vocês sobre isso. Agora a gente vai dividir um pouquinho aqui em regiões, falando da soja, tá? Onde que a soja é produzida no Brasil? Sul do Paraná, a gente vai ter aí a soja, mas o milho também, o algodão, cana-de-açúcar e suínos. O Centro-Oeste e a Amazônia vai contar com uma agropecuária moderna, que não vai ter produção de soja, mas o que vai ser assim a produção específica dessa região é principalmente a pecuária. Hoje o Amazonas ele está sofrendo muito com esse desmatamento para a produção de pecuárias, para a criação de gado, tá? Isso é uma questão geográfica.
O Nordeste brasileiro, quando eu falar Nordeste e espaço agrário, eu quero que você pense assim, fruticultura. A fruticultura, aqueles suquinhos que a gente gosta, né, de caixinha, vem tudo do Nordeste. Melão, abacaxi, laranja, goiaba, tudo produzido no Nordeste, né? Principalmente aonde, gente? Na faixa úmida. Então, cuidado quando você for estudar Nordeste para não generalizar. Não achar, ai, Nordeste é seco, a seca do Nordeste. Peraí. A seca do Agreste e do Sertão. Porque a faixa, o meio norte, né, e a zona da mata são áreas úmidas. Então, cuidado para você não generalizar o Nordeste brasileiro. Pernambuco e Alagoas vai se destacar com a produção do álcool e do açúcar, tá? E voltando um pouquinho mais aí para a questão da agricultura familiar, a gente vai ver que ela vai ser amplamente produzida no Agreste. E a agricultura familiar, gente, é para ela manter o interior do território, mas ela é comercial, tá? A gente está falando de uma agricultura familiar que é comercial, mesmo que ela só consiga manter o interior do Brasil, é uma agricultura comercial. Essa fruticultura que eu falei para vocês, ela vai focar em Juazeiro da Bahia e Petrolina, Pernambuco. Tem até uma música, né, que eu acho que é do Gonzaguinha, que fala Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. O Gonzaguinha não sabe de onde que ele gosta mais, né? Acho que é Luiz Gonzaga, né? Gonzaguinha não, é o pai. É Juazeiro e Pernambuco da Bahia. Depois dá uma escutada nessa música aí que é bacana. A fruticultura, a gente, é extremamente lucrativa, esses suquinhos aí que são produzidos. Gente, qual o problema da modernização? Qual o problema disso tudo, né? Que a geografia, ela sempre termina a aula apresentando os problemas. O problema, meu povo, é o uso de fertilizantes, é o uso de agrotóxicos, isso é muito prejudicial à nossa saúde, é prejudicial ao meio ambiente, é prejudicial ao solo. E o Brasil é líder mundial em uso de agrotóxicos. O Brasil tolera muito agrotóxico. Então, hoje, esse é o maior problema. E só para fechar a nossa aula, eu falei da agricultura familiar, né, que ela mantém o interior do nosso país, que ela é comercial e tudo mais, mas ela também vai liderar a produção de biocombustíveis, tá? De álcool, de biodiesel, e isso vem trazendo um destaque econômico para o Brasil muito grande, tá bom? Ó, então ficamos por aqui, nossa aula terminou. Esse é o nosso quadrinho que eu coloquei para a gente introduzir a matéria. Acompanhem no PowerPoint, façam a lista de exercícios e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!